Você já reparou que Deus realiza muitos milagres sem muitas vezes nós sabermos? Quantos milagres têm acontecido na tua vida sem você perceber? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estar na presença do Senhor é sempre voltar à sua palavra, buscar a sua presença eucarística, compreender que Ele está fazendo uma obra nova a cada instante. Você tem compreendido isso? Tem buscado isso? Enfim, temos praticado a cada dia essa meditação da palavra. Obrigado a você que tem respondido. Obrigado, porque muitas vezes esses números vão ultrapassando a mais de 1000 pessoas que vão acompanhando também esses vídeos. Sinal de que muitos corações estão encontrando aí também o seu caminho. Mas está chegando a primeira vez, se inscreve, participa conosco, porque tem muito conteúdo no canal para você aproveitar. Lembra ainda, tem lá o meu canal, Padre Isaac Madureira. Toda semana temos vídeos também de espiritualidade para você estar conosco. Quero pegar com vocês a palavra do Senhor, que está no Evangelho de São João, capítulo 4, do versículo 43 ao 54. Diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem. Porém, tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Há um detalhe importante, guarda aí que nós vamos falar sobre ele. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse: Se não vides sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. E enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? E eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Ele realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, que interessante. Jesus faz um sinal aqui, aonde ele diz para este funcionário que podia voltar, que seu filho estava curado. O que acontece? Este homem não viu absolutamente nada acontecer. Não há nada de excepcional. Há somente uma declaração da palavra do Senhor que se realiza. Os funcionários que lá estavam, provavelmente, ao ver aquela cura, aquele milagre, talvez tenham achado que foi uma melhora repentina, algo que aconteceu de uma forma natural, mas repentina. Depois, é lógico que aquele funcionário aquele pai começa a ligar uma coisa a outra, e ali aqueles que perceberam aquela melhora repentina vão lendo aquilo de uma forma diferente, mas o milagre havia acontecido. Em Caná, na Galiléia, no primeiro sinal, ali naquele casamento, há também um fato parecido, porque somente aqueles servos que colocaram a água é que perceberam a transformação que aconteceu quando foram servir, entre aspas, aquela água. E Nossa Senhora, que atentamente pediu isso ao Senhor, mas os demais nem se notou, porque aconteceu de uma forma tão natural que assombrou todas as pessoas, porém somente aqueles que sabiam.
Muitas vezes, quando se olha para os milagres que vão acontecendo à nossa volta, muitos deles acontecem de uma forma muito natural, curas, libertações. E aí, quando nós não vemos aquele ato sobrenatural da qual o homem não explica, parece que não vale. Muitas vezes alguns questionam se o Rio Jordão, realmente se abriu, se isso aconteceu. E aí lá está os cientistas explicando que aquilo foi um processo natural, há um processo de, vamos dizer assim, de maré alta, de maré baixa, no sentido de há um movimento do rio. Pois é, movimento do mar, que aquele fato pode ter acontecido desse jeito. E aí você tem que ter este olhar. Por quê? Porque um fato natural que acontece, há milhares e milhares de anos, acontece raramente e acontece justamente quando o sacerdote coloca o pé no Rio Jordão, que acontece justamente onde o povo, na hora que o povo ia passar pelo mar com Moisés. Será que esses milagres não podem ser vistos? Afinal de contas, um fato natural acontecendo, um fato natural explicado, vamos dizer assim, natural que eu digo é explicado, acontece exatamente naquele momento. Pois é. Pense nessas coisas, porque às vezes sim, havia lá uma espera por um emprego, mas justamente quando você rezou, o emprego saiu. Sim, aconteceu de uma forma natural, mas percebe aqui a providência que vai te falando, olha, eu ajo de forma extraordinária no natural das coisas. Aquela recuperação, aquele remédio começa a fazer efeito. Até então o remédio não estava fazendo efeito. De repente, você ora, o remédio começa a fazer efeito. Pois é. Será que existem muitos fatos como esse aí na sua vida? Sabe, Deus aproveita-se daquilo que é o nosso caminho. Às vezes as pessoas falam, não, mas isso aí foi que você pensou, é aquilo que você teve força. Pois é, Deus age no natural, muitas vezes na nossa mente, realizando o extraordinário. Porque muitas vezes você quer, você pensa, mas nada acontece, não é verdade? Então, eu quero com isso falar para vocês. Deus, Ele tem te visitado, Ele tem me visitado, Ele tem feito coisas que nós podemos perceber que é um fato extraordinário. Cabe a você, a mim, começarmos a agradecer e bendizer e a testemunhar o que Deus tem feito. Porque embora se possa se explicar, sem dúvida se torna extraordinário pelo simples fato de ter acontecido naquele mesmo momento, como diz o funcionário aqui, este homem, como ele diz, verificou o horário que havia acontecido. Porque embora tenha recuperado de uma forma natural, aconteceu justamente no horário aonde ele estava com o Senhor. Orar é dialogar com o Senhor, é falar com Ele. Por isso, acontecem muitas coisas na hora que você está orando. E só lá no céu você vai perceber esta graça. Vamos juntos, que Deus os abençoe e continue realizando muitos milagres na sua vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.